Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mercado da bola. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e inscrever-se também no canal. A meta desse vídeo aqui são 1.500 likes, a gente tá postando aqui às 11 horas. O horário da manhã normalmente dá um pouco menos de visualização, então a meta um pouquinho menor, 1.500 likes. Mas não tem como vocês vão bater, vocês são feras demais. Bom rapaziada, nesse vídeo aqui basicamente bastante notícias do futebol europeu, duas do Campeonato Brasileiro aqui, né, duas notícias nacionais, mas é isso daí rapaziada. Vamos lá, que a primeira notícia é que Mbappé disse a Zidane que quer ir para o Real Madrid e o time espanhol pode oferecer estrelas pelo jogador do PSG. O atacante poderia pedir ao PSG para ser negociado com o time merengue. A possível ida do Kylian Mbappé para o Real Madrid já se transformou em uma grande novela da próxima janela de transferências. Após o time merengue negar que fará uma oferta de 280 milhões de euros, a imprensa espanhola voltou a dar novidades do caso. Segundo informações divulgadas pelo programa El Chiringuito, o mesmo que cravou o retorno do Zidane ao Real Madrid, o jovem de 20 anos conversou recentemente sobre uma possível transferência com o técnico. No papo com seu conterrâneo, o Mbappé teria deixado claro que tem o interesse de vestir a camisa do Real Madrid. Além disso, ainda segundo o veículo, o atacante também teria tido um papo com o presidente Nasser Al-Khelaifi, pedindo para ser negociado. Para fechar o negócio, o time de Madrid seria disposto a oferecer ainda, além da quantia, os meias Isco e James Rodrigues, que atualmente está emprestado ao Bayern de Munique. Obviamente, se o Real Madrid oferecesse esses dois jogadores, o valor abaixaria um pouco, mas não sei o tanto que abaixaria de certeza. Mas deixem nos comentários se vocês acham que seria uma boa envolver jogadores para trazer o Mbappé talvez um pouco mais barato. A minha opinião é que sim, valeria a pena, apesar de que eu acho o Isco e o James Rodrigues dois jogadores excelentes, e o Real poderia sim aproveitar o James Rodrigues no Real Madrid se ele voltar do empréstimo do Bayern, mas eu acho que vale sim o investimento no Mbappé, até porque é um jogador jovem que no futuro pode dar muitos frutos à equipe merengue. Juventus entra na briga por Varane, diz jornal. Campeão do mundo com a França, Rafael Varane se tornou um dos grandes protagonistas da janela de transferências. Depois da notícia dada pelo jornal L'Equipe há algumas semanas de que o zagueiro deixaria o Real Madrid no final dessa temporada, não demorou para o jogador ter seu nome especulado em vários clubes da Europa. Depois do City, PSG e Bayern de Munique, a Juventus também entrou na briga pelo atleta de 25 anos, segundo o jornal italiano Sport Mediaset. De acordo com a publicação, Varane seria visto pela Vecchia Senhora como uma ótima opção para reforçar a zaga, já que não contará com Benatia para a próxima temporada. Além disso, a sua dupla atual de zaga é formada pelo Chiellini, que tem 34 anos, e pelo Bonucci, que tem 31, com uma idade já avançada e teria desejo de renovar esse setor. Dessa forma, além de Varane, a Juventus teria o interesse em contratar o jovem De Ligt, mas para esse negócio tem forte concorrência do Barcelona. O zagueiro francês renovou seu vínculo com o Real Madrid na temporada passada até junho de 2021 e tem uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, ou seja, praticamente impagável, até porque nenhum clube pagaria isso por um zagueiro. Apesar do valor altíssimo, caso o Varane realmente queira deixar o clube, a diretoria merengue pode negociar o valor da multa com a equipe interessada na transação. A nossa próxima notícia tem a ver com o Dybala, é uma notícia um pouquinho antiga, de alguns dias atrás, mas a gente acabou esquecendo de trazer, e desculpa aí rapaziada, estamos trazendo hoje. Dybala é oferecido ao Atlético de Madrid em troca por Griezmann. A saída de Paulo Dybala da Juventus parece estar cada vez mais próxima do meio do ano. Atualmente no banco de reservas da Vecchia Senhora, o jogador já desperta interesse em grandes clubes europeus, e de acordo com o portal Tuttosport, o atacante pode ser usado como moeda de troca. Segundo o jornal, o argentino foi oferecido ao Atlético de Madrid em uma possível troca com o Griezmann. Conforme outros veículos do velho continente, o jogador também teria sido oferecido como moeda de troca por Salah e Icardi, mas as negociações não avançaram. Os novos rumores parecem ter maior possibilidade de se concretizar devido à infelicidade do atacante francês no time espanhol, dada a falta de títulos importantes nos últimos anos. Simeone, inclusive, já elogiou Dybala publicamente, o que pode facilitar um possível negócio. Bom, como eu falei, essa notícia aqui é de 2 ou 3 dias atrás, então é muito provavelmente que seja apenas um rumor e um dos rumores bem fortes. Até porque não se saiu mais nenhuma especulação envolvendo o nome do Dybala indo para o Atlético de Madrid e do Griezmann indo para a Juventus. Ou seja, acho muito difícil isso acontecer. Real Madrid quer contratar meia da Juventus, segundo o jornal. Agente do Bosnio Pjanic tem reunião marcada com a diretoria banconeira no final da temporada para discutir seu futuro do clube. Como eu já citei outro dia, não é de hoje que o Zidane tem interesse na contratação do Pjanic, meio-campista da Juventus.
E essa procura do Real Madrid fez com que os italianos renovassem o contrato dele até 2023 com o terceiro maior salário do elenco, atrás somente do Dybala e do Cristiano. A Juventus ainda não quer se desfazer do Pjanic, que é um dos melhores jogadores e mais importantes do elenco. Caso algum clube queira tirá-lo da Vecchia Senhora, vai ter que desembolsar 80 milhões de euros, ou seja, o Real Madrid vai ter que desembolsar 80 milhões de euros se quiser tirar o Pjanic da Juventus. Santos tem interesse no retorno de Vitor Bueno do Dinamo de Kiev. Alvinegro da Vila Belmiro tenta contratar mais reforços para o início do Campeonato Brasileiro. O Santos tem interesse no retorno de Vitor Bueno, emprestado ao Dinamo de Kiev até junho de 2020, numa troca com Deirdes Gonzalez. A situação do paraguaio continuaria a mesma. O vínculo também é até o meio do ano que vem. Com o aval do técnico Jorge Sampaoli, o Peixe busca a volta gratuita. O problema é a diferença salarial. Lá ele recebe mais do que recebia no Alvinegro. O Santos precisa correr, pois a janela de transferências para negociações internacionais no Brasil se encerra na próxima terça-feira e só reabre em 22 de junho. Vitor Bueno não tem uma vida fácil no Dinamo. O meio-atacante atuou por 80 minutos em quase 8 meses e nem sequer jogou partidas oficiais em 2019. Depois da chegada da Ucrânia, o Bueno jogou contra poucos times entre agosto e outubro do ano passado, 3 partidas saindo do banco e sem marcar gol ou dar assistência. Uma lesão muscular na intertemporada dificultou ainda mais a afirmação dele no elenco. Ou seja, Vitor Bueno pode voltar sim ao futebol brasileiro, é um excelente jogador. Eu acho também que não só o Santos tem interesse na contratação dele, mas sim outros times também. Palmeiras ou São Paulo? Veja tudo o que sabemos sobre o futuro de Alexandre Pato. O atacante Alexandre Pato está livre no mercado desde o último dia 17, quando anunciou sua rescisão contratual com o clube chinês, clube que ele defendia há 2 anos inclusive. Desde então, o nome do jogador tem sido especulado em alguns clubes brasileiros, entre eles São Paulo e Palmeiras. Mas qual que vai ser o destino do Pato? A gente ainda não sabe. Se tratando de São Paulo, o atacante já defendeu o clube entre 2014 e 2015 e tem uma grande identificação com a torcida, que pede a sua contratação nas redes sociais. Apesar disso, a contratação do jogador divide opiniões entre os dirigentes do tricolor. Segundo o Globo Esporte, o presidente são paulino Carlos Augusto de Barros Silva, mais conhecido como Leco, e o técnico Cuca, que irá assumir a equipe em abril, já deram um aval para a contratação. Se tratando de Palmeiras, o Palmeiras nunca confirmou de fato o desejo de contar com Alexandre Pato, mas nos bastidores do clube, a informação é de que o Verdão sonda a situação do jogador. De acordo com o Globo Esporte, porém, a ida inicial seria um contrato até dezembro para se avaliar futuramente a possibilidade de um vínculo maior. O Alexandre Matos até deu uma entrevista e falou que o Alexandre Pato é um bom jogador, mas ele já disse outras vezes que só fala de jogadores que estão no Palmeiras. E outro time que corre por fora é o Santos, que demonstrou interesse no Pato já no início dessa temporada, antes mesmo do jogador rescindir o contrato na China, mas ele entende que não há condição de fazer nenhuma loucura financeira para tê-lo no elenco. No caso, o presidente santista entende isso. Ou seja, a gente continua sem saber qual deve ser o futuro do Alexandre Pato, até porque tem 2 times que têm interesse muito grande nele, Palmeiras e o São Paulo. Pretendido pelo Corinthians, Gil revela fim de ciclo na China. O zagueiro Gil revelou que não vai ficar na China na próxima temporada e com passagem de sucesso pelo Corinthians, que o desejo de volta, o defensor admitiu em entrevista ao Lance, que tem recebido proposta de vários clubes e que vai esperar o fim do contrato para sentar e decidir o seu futuro. Eu soube desses interesses e também meu empresário me passou outras situações de outros países, mas como tinha contrato ainda, a gente deixou para os clubes conversarem. Fico feliz e me deixa ainda mais motivado a seguir trabalhando. É sinal de que mesmo a gente longe, o pessoal acompanha e que o trabalho está sendo bem feito, disse o Gil, que vinha sendo convocado para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo da Rússia. Com o final do meu contrato, as coisas passam a ser um pouco diferentes e vamos ver o que acontece. Nesse momento, tenho que ter a cabeça tranquila e aguardar. Ou seja, o Gil sim pode ser negociado com algum clube brasileiro, talvez Corinthians, talvez Flamengo, que também demonstrou interesse, mas eu espero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Felipe Coutinho pode virar moeda de troca para o Barcelona contratar novo sonho de Valverde. Como eu já falei no vídeo de ontem, rapaziada, o Rashford é o novo interesse do Barcelona e também do Valverde. E, com isso, o Coutinho pode acabar sendo envolvido nessa negociação. O meio, inclusive, é um desejo de outros tempos do Manchester United. Voltou à pauta após início abaixo do esperado do Coutinho na La Liga. Isso, portanto, seria uma tática do Barcelona para tentar mudar a postura dos ingleses, que se mostram pouco animados com a possibilidade de vender o atacante Rashford, de 21 anos, na primeira investida catalã.
Ainda de acordo com a informação publicada pelo Mundo Deportivo, outro jogador que pode ser envolvido em uma negociação é o atacante Malcom, que tem recebido poucas oportunidades do Ernesto Valverde. Ou seja, Coutinho pode ser envolvido em uma possível negociação com o Manchester United. Eu havia citado ontem, como eu já falei, o interesse do Barcelona no Rashford, mas agora o Barça pode acabar enviando o Coutinho como moeda de troca. Deixe a sua opinião nos comentários, eu acho que seria uma boa troca, já que Coutinho não está se encaixando no futebol espanhol, não vive um bom momento também na seleção, vale lembrar, mas é isso daí. E falando em jogador de seleção, eu vou falar agora de David Neres. O Milan vê no David Neres a prioridade e está disposto a pagar 218 milhões de reais pelo jogador. Após abrir os cofres para tirar o meia Lucas Paquetá do Flamengo, o Milan agora quer outra joia brasileira, o atacante David Neres. Segundo informações divulgadas pelo All Sport, nesta quarta-feira, o jogador do Ajax é uma das prioridades dos italianos na próxima janela de transferência. Comandado pelo diretor esportivo Leonardo, o time rotioneiro está disposto a pagar pelo menos 50 milhões de euros para fechar a transação. Já existe também um acordo entre o staff de jogador de 22 anos e a direção do time holandês, para que ele seja negociado no meio do ano. Em janeiro, o Ajax rejeitou uma oferta de 43 milhões de euros do Guangzhou Evergrande, que elevaria o salário do jogador para algo em torno de 1 milhão de euros. O Milan não está disposto a chegar a esse valor, mas já conversou na última semana com os empresários do jogador da seleção brasileira e parece estar perto de um acerto. Ou seja, mais uma possível joia indo para o Milan, David Neres. O Milan realmente quer investir em jogadores jovens e tá mais do que certo. Bom, rapaziada, deixa a opinião de vocês sobre as notícias do vídeo de hoje, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!